Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, Sala 57, né? É uma alegria muito grande, né? Completar aniversário, né? Mais um ano de vida, estando junto com os irmãos Sala 57, né? Começar o dia já com meus irmãos queridos da Sala 57. Eu estava observando, eu entrei na Sala 57 pela primeira vez no dia 14 de dezembro, então eu tenho de 14 de dezembro de 23, né? Então tem 4 anos e meio, né? 4 anos e meio já. Então isso quer dizer que como eu tenho 63, né? E eu completei 60, né? Eu completei 60 anos eu já estava na sala 57, né? Eu estava na sala 57 quando, melhor, eu não entrei em 2023 não, desculpa, eu entrei em 2020, né? 2020, na sala 57. Então, isso quer dizer que eu entrei já bem novinho ainda, né? Antes dos 60, né? Que eu completei 60 em 22, né? 2 anos antes, né? Então, nós estamos amadurecendo, né? Envelhecendo, não, né? Mas amadurecendo na sala 57, né? Então, a alegria poder estar junto, né? Junto desse movimento que tem se mantido, né? Tem que se mantido, tem se a cada dia se consolidado, né? A cada dia e a cada ano. Louvado seja Deus pelo movimento da Sala 57 e pela sua presença, né, diária aqui todos os dias. Ok, o meu tema nesta manhã, eu queria voltar, né? Eu queria voltar a um tema que começamos aqui alguns anos atrás. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um registro aqui de quando começamos a falar. Começamos a falar em 2021. 2021, 29 de novembro de 2021. Nós começamos a tratar sobre esse assunto e eu queria retornar a ele, para a gente ter mais um pedacinho desse tema. Está no livro de Lucas. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, né? Quero cumprimentar algumas ovelhas, né, que estão aqui entre nós. Não vou mencionar o nome porque tem muita gente, né, tanto aqui no Zoom como no YouTube, e eu não quero constranger alguns de não lembrar, por acaso esquecer o nome, né, mas eu sei que está conosco aqui também. Então, quero cumprimentar as ovelhas de hoje, né, que estão acompanhando aqui, e as ovelhas de ontem, né. Eu já vi algumas, eu passei os olhos aqui, já vi alguns nomes aqui, ok? Então, vamos em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, onde está concentrada aqui nossa reflexão desta manhã. Ok? Lucas 8, a partir do versículo 4. Aqui na minha versão, na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, com Jesus, né, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 9: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Ok, nós já falamos aqui sobre esta parábola, a parábola do semeador, e na ocasião da primeira vez que nós falamos, né, e queríamos repetir isso aqui, que essa parábola ela é rica em ensinamentos. Nós não podemos, né, não seria produtivo nós buscarmos encontrar todas as lições dessa parábola em 30, 40 minutos, né? Aí por isso nós dividimos esse tema da parábola
do semeador em alguns, vamos dizer assim, módulos, algumas etapas, né? Então, na primeira ocasião aqui, nós falamos sobre a primeira parte da parábola, né? Explicamos um pouquinho que essa parábola, o próprio Jesus ele explica no versículo 11. Este é o sentido da parábola, ele diz, né? A semente é a palavra de Deus, o semeador é ele próprio, ele é o semeador, né? O semeador celestial, aquele que deixou a segurança do céu, o conforto do céu, a paz, a glória que cabe a ele, deixou tudo isso, se esvaziou, como diz o apóstolo Paulo, e veio a este mundo escuro, saiu a semear. É assim que diz o texto, né? Eis que não é um semeador, Jesus diz, eis que o semeador, é o próprio Cristo, o semeador celestial, veio a este mundo, sai a semear, porque para sair, ou melhor, para semear, para exercer a função de agricultor nos dias da Bíblia, tinham que sair da cidade. Hoje também, mais ou menos assim, né? Mas as cidades eram muradas para proteção. O agricultor, o lavrador, ele saía, as portas eram abertas, os portões da cidade eram abertos, ele saía e as portas eram fechadas, ele ficava sozinho, era perigoso, ele ficava lá à mercê de animais ferozes, de ladrões, de exércitos inimigos que estavam constantemente tentando, né, conquistar, invadir outras cidades. Então, Jesus é este semeador, que ele próprio retrata aqui na parábola. Ele sai da segurança do céu e vem este mundo perigoso para semear. Semear o quê? Semear a palavra de Deus, a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus. Ele vem mostrar em suas palavras e especialmente com a sua vida como é Deus. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Veja como é que eu ajo, veja como é que eu falo, como eu trato as pessoas. Como eu amo as pessoas. Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Aqui alguns dos lemas, né, vamos dizer assim, que Jesus utilizava ou utilizou, que foram registrados, né, pelos evangelistas. Então, esta parábola, Jesus está falando dele, mas diz que ao semear, o texto bíblico diz, a semente caiu em quatro lugares diferentes, né? Em quatro, em quatro terrenos diferentes, em quatro solos diferentes. E em cada um deles, a semente produziu um resultado. Né? Em cada solo, o resultado é diferente, né? Como vimos aqui. Se Jesus é o semeador, se a semente é a palavra de Deus, o que é o solo? O solo é o coração humano, né? É onde a palavra de Deus é plantada, é semeada. Poxa, eu não coloquei aqui o meu cronômetro, né? Eu não gosto de fugir tanto do tema, né? Às vezes a gente foge um pouco do tema, não, do tempo, né? Embora às vezes a gente termina fugindo um pouquinho, né? Se empolgando. Mas aí eu dizia, né? Então, o solo é o coração, onde a semente é plantada, né? E este solo, Jesus o apresenta sobre quatro aspectos, né? Um solo como a beira do caminho. Já falamos sobre isso aqui da primeira vez, né? Que representa o ouvinte desatento, porque assim como a semente ela é plantada, ela cai sobre a beira do caminho, aquela superfície seca, dura, o caminho, as aves do céu com muita facilidade vêm e arrebatam essa semente, né? E comem essa semente, representando, Jesus próprio diz depois no versículo adiante, na explicação que ele dá da parábola, ele diz que essas aves do céu representam Satanás. E quando o semeador, Jesus semeia a palavra no coração, Satanás vem e tira, para não suceder que a pessoa creia e seja salvo, né? Então, essa parte da parábola representa o ouvinte desatento, que ele está ali, a palavra está sendo semeada no coração dele, mas ele às vezes está pensando em outra coisa, às vezes ele está em outro lugar.
Ele está ali, às vezes até chega ao ouvido dele, mas chega no coração e facilmente é tirado, né? Então, a segunda parte da semente, ou melhor, o segundo tipo de solo, Jesus identifica aqui como um solo cheio de pedra, caiu sobre a pedra, sobre um terreno pedregoso, né? E essa semente, ela germina. Na primeira parte nem germina, né? O grão é colhido. Na segunda parte aqui, a semente germina. Mas como não tem raiz, Jesus explica isso, que como não tem raiz, não consegue encontrar umidade, ela seca e morre, né? Então, representa aqueles corações que terminam ficando só na superfície, né? Não se aprofunda no conhecimento de Deus, no conhecimento da Sua palavra, no conhecimento experimental ou experiencial, né? Com Deus. É o conhecimento com Ele, dele, através da oração, através da comunhão com Ele, né? Então, é o coração, um coração superficial, né? Então, agora, hoje, né, apesar dessa introdução bem longa, né, eu queria falar sobre o terceiro solo, que eu queria ler novamente, né, no versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Jesus diz assim: a que caiu no meio dos espinhos, a outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. O problema que é apresentado aqui não é que ela não cresceu. Observe que o processo ele é bastante gradual, né? A primeira parte não chega nem a germinar. As aves do céu vêm e comem. A segunda parte, ela germina e ela começa a crescer. Mas quando ela começa a crescer, não tem raiz, aí ela não se sustenta, não consegue encontrar os nutrientes para sobreviver, não consegue encontrar umidade, aí ela seca e morre. Mas aqui, o terceiro grupo, né, o terceiro solo, a semente é plantada, a palavra de Deus é plantada no coração, mas o coração está cheio de espinhos. E estes espinhos crescem com ela. A planta cresce, tem até raízes. E elas crescem, mas os espinhos a sufocam. Jesus explica essa parábola no versículo 14. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 14. Ele diz: a que caiu, ou a parte da semente, ou a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram a palavra, né? Ouviram a palavra, ouviram a mensagem do amor de Deus. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, quando começa a crescer, né? Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, essa aqui, a semente germina, ela cresce, cria raízes, aí os espinhos começam a crescer junto com elas, com a plantinha, né? Começa a crescer. E ao crescer, a sufocam, encobre da luz, suga a água, suga os nutrientes do solo, está crescendo junto com ela. E a plantinha fica raquítica, a ponto de não produzir frutos, os frutos não amadurecem. Até parece que o fruto, até aponta, até floresce, mas não chegam a amadurecer, por conta dos espinhos, né? Jesus disse aqui, nós percebemos que esses espinhos, né? Eu estive estudando um pouquinho sobre essa questão dos espinhos. Esses espinhos são ervas daninhas? São o mato? Sim, os espinhos são uma espécie de erva daninha, né? De urtiga, como diz aqui na Bahia, uma muito conhecida aqui na Bahia, cansanção. Tem outra também, a malícia, né? A malícia que é cheia de espinhos ali também. Então são essas ervas daninhas, né? Jesus poderia dizer simplesmente erva daninha, porque tem essa palavra, né? Tem essa palavra
no grego, né? Poderia ter, embora Jesus falava em aramaico, né? Mas a palavra existe tanto para espinho como para a erva daninha, mas Jesus escolheu espinhos porque ele queria, a gente entende aqui pelo texto, que ele queria dizer que não é apenas um mato que está crescendo junto, que está incomodando por estar crescendo junto, mas é algo que machuca, é algo que fere, é algo agressivo. Esses espinhos ele identifica como três coisas. Jesus diz assim, ó, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida. Essas três coisas fazem com que a semente da palavra de Deus plantada no coração, ela germine no coração de muitos, mas não amadurecem. O fruto não aparece. A plantinha fica, se torna infrutífera, né? Então, eu queria avaliar aqui bem rapidamente essa questão desses espinhos, né? Jesus disse que esses espinhos são os cuidados, né? A gente poderia dizer que é o peso invisível, né? Os cuidados da vida. Aquilo que a gente está preocupado, a gente não está vendo, mas anda preocupado. E os pobres estão sempre preocupados com o peso das contas, né? Das contas que tem a pagar ou tem a fazer, né? O peso das contas, o peso da sobrevivência, o medo da pobreza extrema. O pobre vive preocupado com isso, né? Enquanto que os ricos estão com medo, vivem com medo de perder o que já têm. O cuidado dele é isso, né? Não posso perder. E é por isso que alguns dizem assim, o rico é avarento porque quanto mais tem, mais quer. Tem essa expressão, né? Quanto mais tem, mais quer. E o pobre se torna também avarento, porque ele não tem, mas ele quer ter, né? E vive preocupado o tempo todo com os cuidados, né? Os cuidados dessa vida, né? Nenhuma classe está livre dessa tentação. E observe que são questões, vamos dizer assim, é, lícitas, vamos dizer, né? Se preocupar com o que vai comer, alguma coisa, é algo totalmente natural. Está passando alguma dificuldade financeira, está desempregado, é natural e que venha a preocupação, né? Mas as preocupações são espinhos, né? A própria palavra preocupação está dizendo o que ela é, né? A pessoa se ocupa antes de acontecer, você está já está ocupado, né? Preocupado. Então, esses espinhos, eles sugam, né? Os espíritos representados como cuidados sugam a energia mental, a energia emocional, as pessoas preocupadas, angustiadas, as pessoas ficam paralisadas. Todos nós, quando passamos por momentos assim, alguns perdem o apetite, né? Perdem o sono. Está preocupado com alguma coisa? Se está dormindo e acordou no meio da noite e lembrou daquilo que é objeto da preocupação, às vezes não consegue mais dormir. Já aconteceu comigo, de vez de ter que levantar. Para ficar deitado na cama é pior, né? Você está sem perder o sono, com preocupações, né? Então, as preocupações, os cuidados que deveriam levar-nos a Deus, às vezes termina nos afastando dele. Então, Jesus disse que esse tipo de espinho não permite que a planta amadureça, ou que os frutos dessa planta amadureça. A pessoa tem até desejo pelas coisas espirituais. A pessoa quer ir para o céu, quer servir a Deus, mas não tem tempo. Está preocupado, está preocupada, né? O dia começa corrido, termina exausto. Orar não dá, ler a Bíblia não tem tempo. O resultado é uma vida espiritual que vai definhando, os espinhos tomam conta do coração e da mente, e a vida espiritual definha. O segundo grupo desses espinhos que Jesus menciona aqui, né? Ele diz são as riquezas. As riquezas são o engano do coração, né? Então, muitas pessoas buscam riqueza. A busca pela riqueza também é
lícita. Não tem nada de errado em a pessoa querer melhorar de vida, né? Em a pessoa adquirir recursos, conforto, uma melhor educação para os seus filhos, né? Um melhor meio meios mais adequados de se locomover, como carro e motos, e a pessoa desejar crescer. Está tudo dentro do conforme, né? Do coração humano, buscar o crescimento, né? Então, a busca pela riqueza, ela é lícita, mas ela não pode, né? Não deve, né? Se tornar o centro da nossa vida. Vivermos para isso, né? Muitos enriquecem, né? E esquecem que é Deus quem dá, como diz a Bíblia, né? É que Deus quem dá força para adquirirmos riqueza. As bênçãos, as bênçãos materiais, elas deveriam gerar no coração do homem gratidão, generosidade. Sem vigilância, essa busca pela riqueza ou os bens materiais, a benção material, se não tiver devida vigilância, ela vai se tornar simplesmente exaltação própria, egoísmo, frieza espiritual. Jesus conta uma outra parábola, né, daquele homem que a sua colheita deu, superabundou, né, superabundou. E ele fica pensando ali qual é o problema dele. O que é que eu vou fazer com tanta coisa? Eu não tenho nem onde colocar essas coisas todas. Depois ele tem a ideia, né? Já sei, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar toda a minha colheita ali, e depois vou dizer para minha alma: olha, fica de boa, relaxa, regala-te, porque você tem agora para a vida toda, você tem garantia para a vida toda aqui agora. Aí Jesus, na parábola, ele diz que naquela noite ouvirá a voz, né? Louco, sensato, né? Insensato, né? Essa noite te pedirão tua alma, e o que tu tens, para quem será, né? Aí Jesus conclui essa parábola dizendo, né? Assim aquele, né, como é? Eu esqueci o texto, né? Aquele que busca, né? Que busca nas riquezas a sua felicidade, a sua alegria, o seu conforto e a sua paz, né? Em outras palavras, é isso que ensina aquela parábola. Aqui vem nessa mesma linha, a linha de pensamento, quando Jesus disse que as riquezas, elas sugam a busca pela riqueza, o desejo exagerado pela riqueza faz com que a pessoa termine se tornando egoísta, né? Egoísta. No caso daquele homem da segunda parábola, não havia os sistemas, né, de projetos sociais, como que temos hoje, né, nas sociedades modernas, né? Como tem, por exemplo, o SUS, né? O pobre está doente, vai para o SUS, né? Então tem Bolsa Família, né? Tem essas coisas que terminam ajudando aqueles que são menos desfavorecidos. Mas nos dias de Israel, qual era o plano? O plano era Deus abençoar o rico e o rico transbordava para outros. Esse era o processo, né? White diz isso né, nos livros que ela fala de beneficência social, né? Os ricos eram abençoados em abundância para que ele pudesse compartilhar. Por isso vem todas aquelas regras, né? Da espiga, né? Dos alimentos, poderiam depois ir lá, tinha 7 anos, no sétimo ano a terra ficava livre, os pobres iam lá. Então eram formas de que o pobre, o rico, pudesse abençoar o seu irmão. Então, era uma maneira que Deus utilizava para despertar, tirar do coração o egoísmo, esse desejo pela riqueza, esses espinhos que Jesus está dizendo aqui, né? Então, muitas vezes, o acúmulo de bênçãos materiais, quando atingimos a bênção material, aí, ao invés de refletirmos os atributos de Deus, aí muitos passam a refletir os atributos do mal, né? O orgulho, a ganância e a indiferença, especialmente a indiferença
com o próximo, né? Ok, aí vem o outro grupo, né? O outro grupo o terceiro e último grupo de espinhos. Jesus diz, são os deleites da vida, os prazeres da vida. É o perigo sutil dos prazeres. Lembre que, que os espinhos crescem junto. A planta está crescendo junto. E às vezes, é por isso que às vezes não são percebidos. Ele está crescendo junto com a planta. A planta está crescendo. A planta representa a vida espiritual, porque é a semente da palavra de Deus, né? Que foi plantado no coração e a transformação da vida vai acontecendo. O coração passa a ser transformado, né? E de repente, com a transformação do coração, os frutos vão aparecer. E quais são os frutos que vão aparecer? Generosidade, bondade, tolerância, amor. São os frutos do Espírito Santo, né, vão aparecer, tendem a aparecer. Né? O pastor Bulhão diz que toda semente ela vai germinar, ela vai crescer. Né? Quando ele trata da parábola de mostarda, né? No reino de Deus, tudo que é plantado é para crescer, a menos que tenha alguma coisa que esteja impedindo. Nesse caso aqui, são os espinhos, né? Espinhos que não permitem que a planta cumpra o seu propósito pelo qual foi semeado, né? Então, nós vivemos na geração de entretenimento infinito, né? Ninguém está livre de pegar um celular e de repente abrir em uma dessas redes sociais, né? Uns TikTok, uns Instagram, né? Que são vídeos infinitos. Então, é, é, não é difícil que você seja atraído por um vídeo ali que está passando, de repente você passa para frente, aí vem um outro vídeo. E quando menos espera, você passou ali, quem sabe, muitos minutos, até horas. Ali é só passando, né? Então, vivemos na geração, especialmente por conta da internet hoje, né? Do entretenimento infinito, né? São as redes sociais, são as séries. Eu, particularmente, não gosto de série, mas de vez em quando eu gosto de assistir um filme, né? E tem pessoas que vão nos filmes, nas séries, e vão maratonar, e às vezes passam a noite todinha, né? Assistindo ali aquela série, aqueles capítulos todos, né? Então, entretenimento com viagens, com lazer, com esporte, né? Agora, por exemplo, inventaram nova modalidade de futebol, né? Que não existia, né? Que é o futebol, Copa do Mundo entre clubes, né? E não somente entre seleções, ok? E essas coisas atraem nossa atenção e são momentos de entretenimento, né? De divertimento e de prazer, né? E quando eu digo de viagem, lazer, busca de conforto, experiências da vida, nenhuma dessas coisas são em si pecaminosas, né? O problema surge quando esses deleites tomam conta, né, do nosso coração e suga o tempo que deveria ser dedicado também à comunhão com Deus, né, à busca do Senhor. É impossível uma pessoa passar 16 horas vivendo para esta vida, né? Na busca pelo entretenimento, né? Na busca pelo conforto, né? Os prazeres, os deleites desta vida. Passar 16 horas nessa busca, trabalhando, lazer, distração, e querer sobreviver apenas com, às vezes, 10 minutos diários, né? Quem sabe 10 minutos passa na presença de Deus. Quando é que passa? Às vezes apenas uma oração. E eu digo às vezes, né? Se a gente não cuidar, os cuidados, os deleites, as riquezas, vão sugar todo o nosso tempo. A busca por essas coisas vão sugar nosso tempo. E às vezes, quando a gente vai perceber, pois saí de casa, não fiz o culto, saí de casa, não orei, não li a Bíblia hoje, né? É impossível sobreviver com 10 minutos de busca de Deus, e às vezes dois sermões, né? Três sermões,
no nosso módulo, né, semanal de culto, né, de sermões de domingo, quartas e sábados, né? Então, não é questão somente de qualidade de tempo, como alguns dizem. Não, não importa. Não importa o tempo, tem que ter qualidade de tempo. Eu não tenho muito tempo para meus filhos, não, mas o pouco tempo que eu tenho para ele é um tempo de qualidade, né? Sim, tempo de qualidade é importantíssimo, mas Deus quer qualidade e quantidade também. É importante ter quantidade de tempo e não somente qualidade, né? Então, os espinhos, eles crescem sozinhos, esses espinhos. Eles não precisam ser plantados, não. Quando a semente da palavra de Deus é plantada, não é plantado junto, né? Pelo menos nessa parábola, não é plantado junto naquela outra parábola, né? O joio, o inimigo vai e planta o joio, né? Aqui nessa parábola, ela cresce junto com a planta, cresce sozinha. O coração humano é cheio de espinhos. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, os espinhos já estão aqui, eles já existem aqui. Então, todas as vezes que o semeador celestial transmite a sua mensagem ao nosso coração, a mensagem vai ser plantada, ela vai ser plantada, semeada no coração com espinhos. A regra é que os espinhos vão crescer junto. Essa é a regra. Incontestável, né? Vão crescer junto. Ninguém conhece o evangelho e não sofre tentações e dificuldades para se manter. Existe um esforço humano para a salvação, para ser salvo? Não. O homem não precisa fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo que podia ser feito, né? Ele já morreu em nosso lugar, ele já intercede por nós, ele envia o Espírito Santo, ele faz tudo para a nossa salvação. Agora, existe um esforço no processo da salvação? Sim, existe um esforço. E qual é o esforço? É se manter na presença dele. Aí depende de esforço. Se esforçar para chegar tarde do trabalho, e ainda ir para a igreja é necessário esforço. Acordar antes das 5 da manhã para poder estar na sala 57, para as reuniões espirituais da sala 57, exige esforço. Testemunhar, ir buscar as pessoas, perdoar pessoas, exige esforço. Você tem que lutar contra você próprio. Paulo chama isso, né? Fala isso da carreira cristã, da luta cristã. Ele diz: Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele fala, ele está lutando. Miserável homem que sou, ele diz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está lutando, ele está se esforçando para cima. Ele não está lutando para ser salvo, ele está lutando para permanecer na presença de Deus, né? Então, a graça, os espinhos nascem sozinhos, crescem sozinhos, mas a graça no coração humano precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser cultivada. Todos os dias a gente precisa estar onde Deus possa semear a sua verdade em nós. Precisa estar na sua presença para que Ele nos fale ao coração. Diferente do espinho, não nasce sozinho. Não é a graça de Deus no coração humano não é algo natural para nós. É algo que exige esforço para buscar, para acordar de madrugada, para orar, para estudar a palavra, quando na verdade eu gostaria de estar assistindo o filme, assistindo a série, assistindo o jogo da Copa do Mundo de Clubes, o jogo do meu time favorito. O nosso desejo é isso. Os espinhos vão estar sufocando, porque a nossa natureza ela nossa natureza é facilmente dominada pelos espinhos. Por isso, é preciso estar aonde Deus possa semear a sua verdade e nós precisamos permitir que o Espírito Santo prepare o nosso coração. Ele precisa preparar o nosso coração para que a sua semente ela possa crescer e possa produzir os resultados que Deus espera.
Então, qual é a nossa solução? Limpeza diária. Uma limpeza diária do coração. O agricultor, ele sabe que ele tem que ir lá, mesmo alguém que cuida de jardim. Talvez você tenha aí o seu jardim na sua casa, a sua plantinha, que está crescendo, suas flores estão crescendo aí no seu quintal, ou na frente da sua casa. Você sabe que se eu não for lá, todos os dias, pelo menos, de quando em quando, ele dá uma olhadinha, ver como é que está, e não ver que os espinhos estão ali. Porque os espinhos que crescem, as ervas daninhas que crescem, não adianta você ir lá e cortar. Porque se você corta, o que acontece? Ela cresce de novo. Esses espinhos, as ervas daninhas, as precisam ser arrancadas, arrancadas pela raiz. Mas você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Você até deseja fazer isso. Você até gostaria de poder tirar da sua mente seus pensamentos maus, mas você não consegue. Nós não conseguimos fazer isso, né? O, ja- o, precisamos pedir ao jardineiro celestial, o agricultor celestial. Espírito Santo, aqui está o meu coração, toma o meu coração, arranca esses espinhos do meu coração. Tira de mim esse desejo apenas pelas coisas desta vida, viver apenas em função das coisas criadas, como se as coisas criadas pudessem trazer paz, pudessem trazer conforto, pudessem trazer satisfação. As coisas criadas, a criação de Deus, por mais bela que seja, não pode nos dar satisfação. Somente Deus. Somente Deus pode nos satisfazer. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Somente o Senhor nos satisfaz, né? Assim como o jardineiro precisa arrancar as ervas daninhas todos os dias, o cristão precisa permitir que o Espírito Santo limpe o seu coração também todos os dias. Para isso, precisa ter tempo de qualidade e quantidade com Deus. Precisa avaliar todos os dias as suas prioridades, como o pastor Wagner e equipe aqui da Sala 57 faz todos os dias as prioridades. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas prioridades, né? A gente precisa fazer também o que é prioridade para mim. Prioridade da vida, a gente já sabe, já conhece há algum tempo, né? Aí na igreja, é sempre nos dito que nossa primeira prioridade é o Senhor. A segunda prioridade, a nossa família. A terceira prioridade, aí agora sim vem o trabalho, vem o trabalho e vem o ministério, vem as outras coisas, né, que temos a fazer. Então, como é que estão as suas prioridades? Temos que avaliar diariamente essas prioridades, né? Precisamos tomar decisões firmes para cortar aquilo que está roubando o nosso espaço espiritual, aquilo que está sugando a seiva espiritual. Nós precisamos ter decisão firme, tá certo? E olha só, eu tive que, quando eu conheci o Evangelho, eu tive que parar de fumar. E eu fumava muito, irmãos, até 23 anos de idade foi quando eu me converti. Esse ano completa 30 anos, 40 anos, né? Que eu tinha 23 anos. Tó, meu horário já foi, eu vou concluir agora, né? Então, é, então para deixar de fumar, eu tive que tomar decisão firme. Eu sei, eu tentei deixar de fumar quase umas 10 vezes. Tive que tomar decisão, não vou fumar. Quando você está fazendo uma dieta, não vou comer isso aí. Precisa de uma decisão firme. Na vida espiritual também é a mesma coisa. O Espírito Santo te mostrou, tem te mostrado nesta manhã quais são os espinhos que estão atrapalhando a sua vida espiritual, que não está permitindo que sua vida espiritual possa, de fato, vamos dizer assim, decolar, né? Os frutos aparecerem realmente, se tornar um cristão bondoso, generoso, um cristão amoroso, um cristão tolerante. Observe, irmãos, quando falo de frutos, eu estou falando que eu acho que vai bem mais do que você aprender as doutrinas bíblicas.
e poder ensinar para os outros. Isso também, isso é extremamente importante, faz parte do cristianismo, né? Agora, eu estou falando da missão não somente com estudos bíblicos, eu estou falando da missão na sua essência, em ser um cristão, ser parecido com Jesus, a ponto de atrair pessoas para o reino dos céus. A igreja primitiva vivia assim. E a Bíblia diz que aos poucos, né, a cada dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, pela maneira que eles viviam, né? Então, quando eu falo dos frutos, eu estou me referindo a esse tipo de frutos, especialmente, né? Então, além de avaliar prioridades, além de ter tempo de qualidade e quantidade de tempo, né? Além da decisão firme, é necessário também entrega diária a Jesus. Então, que esse Jesus maravilhoso, através do Espírito Santo, né, que é o outro consolador, né, que ele nos presenteou, que atua em nossa vida hoje, que é aquele que nos acorda para vir para a sala 57, né, de manhã cedo, e se Jesus possa limpar e transformar o solo do nosso coração, arrancando todos os espinhos, que esse Jesus possa, como ele faz no solo seco, né, da beira do caminho, ele possa arar esse solo, possa molhar esse solo, adubar esse solo e plante a semente. Esse Jesus arranque as pedras, né, como na outra parte da parábola, possa semear a sua verdade, o seu desejo para nós, né? E esse Jesus, através do Espírito Santo, ele possa arrancar os espinhos, não cortá-los, arrancá-los pela raiz, para que a plantinha do Evangelho que Jesus começou em nós, a plantinha da mensagem da verdade que ele plantou em nós um dia, ela possa finalmente crescer e atingir o seu, o seu objetivo máximo, né? Você deseja uma vida frutífera, uma vida cheia do Espírito Santo? Quais os espinhos que você precisa, ou melhor, quais espinhos precisam ser arrancados do seu coração? Você gostaria que Jesus fizesse essa obra maravilhosa no seu coração? O Espírito Santo está falando no seu coração aí agora, falando na sua mente aí agora. Você deseja que ele faça de fato uma limpeza, identifique quais são esses espinhos. Eu acho que ele já está fazendo isso. Eu estou disposto a tomar uma decisão firme com ele. Arranca, Senhor, do meu coração esse espinho. Quantos gostariam? Amém. Pastor Adivaldo, eu já vou fazer uma oração aqui. Por favor, pastor. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos da tua presença. Nós te louvamos pelo chamado. Um dia estávamos nas trevas das ilusões, as trevas do pecado, as trevas da busca desenfreada pelas riquezas, pelos prazeres, pelos cuidados dessa vida. Em sua misericórdia, o Senhor se aproximou de nós, tocou em nós, nos despertou e plantou em nosso coração a tua semente, a semente da graça, a semente da misericórdia, a semente do amor, a semente do perdão. Esta semente deve realizar em nós toda a transformação que precisamos. Essa semente plantada no nosso coração deve nos tornar verdadeiramente novas criaturas, novas pessoas. Essa semente deve crescer. Ela deseja, sim, crescer para que possa tomar toda a nossa vida, os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas palavras, os nossos sonhos. Tudo possa ser modificado para a semente que germinou e está crescendo em nós. Mas identificamos que nosso coração muitas vezes está cheio de pedras e de espinhos.
que essa busca pelos prazeres, pelas riquezas, essas preocupações excessivas com o que haveremos de comer, que haveremos de beber, essas preocupações excessivas não venham sugar a seiva preciosa da tua semente que nos faz crescer e nos torna verdadeiramente cristãos. Portanto, ó Deus, arranca de nós. Colocamos diante da tua presença aqui agora o nosso coração. Coração cheio de espinhos, sim. Mas acreditamos, sabemos que o Senhor tem poder para arrancá-los de nós. Que essa transformação real aconteça. A mudança da nossa vida, a transformação do coração, a transformação da natureza. Eis o maior milagre que precisamos nesta manhã. Que o Senhor o realize e que seja para a honra e glória do teu nome. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus continue orientando, abençoando, iluminando, né? De fato, é uma parábola, essa parábola é muito pedagógica, né? Ela mostra, de fato, a realidade humana, né? E o desejo de Deus, né? A realidade humana é uma realidade difícil, mas o desejo de Deus é sempre limpar e purificar o coração, né? E trabalhar para que o ser humano possa adorá-lo em espírito e em verdade. E ele pode, né, fazer isso, né? Sim. Deus já mostrou que pode fazer. Ele está fazendo isso conosco, né? Mas depende de a gente permitir, né? Aceitar e permitir, né? Mas ele deseja e ele fará em todos aqueles que permitirem. Ele fará a sua obra, né? Só não dá certo, pastor, só não dá certo se o ser humano, de fato, não tiver, né? Pelo menos o desejo de permitir Deus fazer, né? Porque a Exatamente. gente não consegue fazer nada. Quando a gente permite, Senhor, entra na minha vida, Senhor, muda, faça a obra, Deus vai fazer. Ele vai fazer. Só nós temos aí né? Tudo é Deus que faz, né? A Bíblia diz que até a fé, né? É um dom de Deus, né? E falando nisso aí, eu acho interessante quando no livro Caminho a Cristo, né? Eu gosto muito do Caminho a Cristo. E especialmente, eu não lembro qual é exatamente o capítulo, quando Ellen White diz assim, como é que vocês querem fazer o bem sendo maus, né? Ela diz, cita, né? Cita ali, acho que é Jeremias, né? Que o leopardo não pode mudar suas cores e tal. Aí ela diz, você pergunta, como é que eu posso, né? Como é que eu posso mudar o meu, vamos dizer assim, o meu caráter? Não tem como mudar meu caráter, né? Ela disse, sim, você não pode fazer isso, né? Você não pode mudar, assim como o leopardo não pode mudar as manchas da sua pele, né? Você também não pode mudar o seu coração. Se sendo o mal, você aprender a fazer o bem, você não consegue fazer. Mas uma coisa você pode fazer, ela diz, né? Em outras palavras, é claro. Eu estou falando na linguagem de hoje, né? Então ela diz assim, uma coisa você pode fazer. Você pode entregar o seu coração, a sua vontade a Ele. Entregue a sua vontade a Ele e Ele então operará em vós tanto o querer quanto o efetuar. É mais ou menos isso que ela diz como a solução, né? É, Sabe, sempre há uma participação humana, né? Por mais que a iniciativa é divina, né? Você vê a Bíblia, pastor Wagner, a Bíblia é uma cooperação divina humana, né? Quer dizer, Deus tem a iniciativa, Deus faz, mas usa de alguma maneira o ser humano, né? Na vida cristã também, né? Tem que haver, né, essa busca, né, esse desejo. Agora, é verdade que Deus ele vai operando, Deus vai agindo, até esse desejo que tem, é Deus que vai com as suas iniciativas. Fale, pastor. esse ponto que você tocou é que eu acho extraordinário. Por que que a salvação é plenamente pela graça? Ela só é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até o desejo de me entregar é produzido por Deus. É. Por isso, o tempo inteiro foi Deus quem agiu para me salvar. Eu só sou beneficiado o tempo inteiro. Eu entrego o prejuízo e ele me entrega a bênção.
Eu não tenho nada para entregar para Deus, nada. Eu só entrego o prejuízo. Ele assume o prejuízo e me devolve a santidade que eu preciso para ficar ao lado dele, a justiça que ele tem, né? Então, até isso ele produz. Eu Naquele acho, momentozinho, pastor, que a gente pensa, a gente atina, né? Como diz assim, atinei, assim, não, já acho que eu preciso de Deus. Até isso é o Espírito Santo trabalhando em nossa consciência, né? é legal demais isso, né? Quando o ser humano olha para a cruz e deseja, o ser humano tem que entender que esse processo já foi provocado por Deus, né? É Deus salvando o camarada, pensando. Todas as vezes, as 10 vezes que o pastor Flávio tentou parar de fumar, foi Deus tentando salvar a vida dele. É verdade. E ele achou que era ele que estava com vontade de parar de fumar, não. Foi o Espírito Santo que colocou no coração dele a vontade de parar de fumar, né? Então, é Deus beneficiando o ser humano o tempo inteiro. Porque se não fosse o amor incondicional desse Deus maravilhoso, nós nos perderíamos, irmão. Não tem essa. Então, é pela E graça. essa, pa- É isso que Paulo diz, né? Lá em Romanos ele diz: Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Isso, e essa salvação. parábola, pastor É, Flávio, é interessante, né? Porque você vê que é a mesma semente, né? Com mesmo quatro semente. tipos de realidades diferentes, né? E essas quatro realidades diferentes pode ser quatro grupos diferentes, como pode ser quatro tempos diferentes da mesma pessoa, né? Mesmo coração, né? Verdade, né? Verdade. 4 estações de um mesmo coração, né? Ó, Exato. isso dá outra mensagem, pastor. 4 estações de um mesmo coração. Ó, É porque É, se nós isso formos é parei. pensar, verdade. se nós formos pensar, teve um momento na nossa vida que nós não queríamos saber da palavra de Deus, né? Falava e a gente não dava ouvido, né? E quando você deu ouvido, às vezes os sonhos do mundo, em algum momento você deu mais importância, né? Ou então as lutas do mundo, mas graças a Deus, com a insistência que nós estamos falando de Deus aqui, Deus venceu, né, em nosso coração, né? Eu estou apelando a uma jovem aqui do distrito para ela aceitar Jesus. E ela disse: Pastor, ainda sou muito jovem. Aí, É isso aí, né? A estação do coração dela agora não dá. Olha o que eu tenho para. Se eu É aceitar verdade. Jesus agora, eu vou perder, na cabeça dela, eu vou perder tudo isso. Está preocupado com as coisas desse mundo, igual se pregou agora, né? É verdade. Isso mesmo. bênção demais, viu? Obrigado, meu pastor. Amamos você Tamo de junto. coração aqui, ó. E ainda tem mais, né, pastor Wagner? Mora aqui no meu coração, não paga aluguel. Amigo, se alguém cobrar esse aluguel, eu vou atrás. Amém, Obrigado, querido. gente. Tamo junto aí. Amém. Obrigado, meu pastor. Valeu, um grande abraço aí para todos. Outro. Bom demais, né, família? Bom demais. A gente já, logo pela manhã, a gente tem essas reflexões, coisas assim que vai levando a gente a pensar um pouquinho, né, na nossa vida, no nosso dia a dia com Deus, né? Como que Deus é bondoso. E aí nós pensamos exatamente naquela mensagem do link, né, que tem a ver com a ideia da comunidade saudável, né? É a comunidade que de fato tem um coração, que é Deus que prepara essa terra, Deus planta a semente e a semente vai nascer, vai produzir, né? Vai crescer, vai produzir e Deus vai ser honrado e glorificado, né? Pela colheita que será feita. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos buscar sempre esse propósito, esse objetivo, né? De sermos, né? Porque, querendo ou não, eu e você temos a contribuição para criar essa comunidade saudável. Essa comunidade saudável, ela é um grande grupo de pessoas que servem a Deus ao longo desse mundo, mas ao mesmo tempo se divide, né? Pode estar dentro do seu núcleo familiar, pode estar dentro da sua igreja onde você frequenta, né? No ambiente que você está, você faz toda a diferença para a honra e glória de Deus. Lembre-se, não há nada em nós que nós possamos nos gloriar, né? Mas há em Deus tudo que possamos louvar por aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. E desta maneira possamos fazer sempre mais e sempre melhor para a honra e glória de Deus, né? É, Miriam, você que é uma moderadora há muito tempo, é, eu estou olhando para você, tá bom? Olha aqui, olha aqui
na frente, como se você estivesse olhando para mim. Aí você está olhando na sua câmera. Eu quero que você olhe reto. Aí, isso. Você está me vendo aí, não? Não? Deixa eu. Eu vou me colocar ao seu lado, tá? Você está de computador ou celular? Está de celular? Você tá, abre aí seu áudio. Aí, Eu tô no tablet e tô no computador. então você consegue me ver agora, né? Sim. Sim. Faça um exercício comigo. Fica um minuto olhando. Eu vou ficar um minuto olhando para você. Tem quanto tempo que a gente se conhece? Faz tempo, né? Quantas Desde o vezes, começo da fala. quantas vezes você parou para olhar um minuto nos meus olhos? Nenhuma vez. Porque a gente não tem tempo para as pessoas mais. Nós estamos com as pessoas e nem no rosto das pessoas a gente olha mais. Ó, tem 5 anos e você nunca parou para olhar um minuto no rosto do seu pastor. Verdade. Deixa eu mostrar um vídeo aqui de onde eu tirei essa ideia, né? Achei muito interessante o vídeo, eu quero compartilhar com vocês. É um experimento social de pessoas que estão preocupadas com isso que eu estou falando e que eu também estou muito preocupado com isso. Olha que legal isso aqui. Acho que você consegue ficar olhando no meu olho por um minuto. Não consigo. Vamos tentar? Pode, pode. É um minuto. É só um minuto. Calma. Eu não consigo, dá nervoso, dá ansiedade. Eu? Não ainda? Olha lá, que minuto comprido. Dói? Bastante. A gente está desacostumando, né? A gente tá tão acostumada a sempre tirar a atenção das coisas. A gente acha estranho ficar olhando no olho muito tempo. É estranho mesmo. A gente não sabe mais ficar em silêncio. Você repara isso? É verdade. E olha como é bom ficar no silêncio, ó. É, pior que gostoso. Não, não fala nada, a gente tá em silêncio. Posso te dar um abraço? Pode, ô louco. Um abraço demorado. Sim. Porque a gente fica querendo se livrar do abraço logo. Repara essa hora e passa dessa hora, tá bom? Muito obrigada. Já! Está perdendo isso. Está perdendo isso. Obrigado, Miriam. A gente está perdendo isso. Hoje, faz assim, Maria Messias. Pega alguém que você ama da sua família, para na frente dela assim, vamos ficar olhando um minuto no olho do outro. E olha, fala nada, só olha. O mundo está se acabando, irmãos.
As relações humanas estão se deteriorando. As pessoas não percebem umas às outras mais. E nós não podemos entrar nisso. Nós temos um crivo, que é a palavra de Deus, que nos orienta, que é um filtro, e nós não podemos cair nessa. Um minutinho só. Ó, olho no olho. Você viu que essa atriz chamou a menina para ficar em silêncio, ela logo começou a falar. Eu disse, não, não, não fala não, fica em silêncio. Vamos pro testemunho? Então, bora. Olho no olho, hein? Hein, dona? Deixa eu chamar aqui minha menina do testemunho. Dona Ellen, olho no olho. Eita, Ellen tá nervosa lá, menina. Fica tranquila, dona Ellen. Vai dar tudo certo, viu? Deixa eu ver se meus eficientes companheiros de trabalho já tá autorizada. Pode deixar o telefone quietinho. Abre o seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia. Agora põe o celularzinho quietinho aí. Não bula mais nele, não, porque senão fica mexendo, a gente fica tudo doidinho aqui. Ellen, você mora onde, minha filha? Você mora onde? Quantos filhos você tem? Fala para mim. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu moro em Manaus. Não tenho filhos biológicos. Não tem filhos biológicos e você é adventista há quanto tempo, filhinha? Desde o ventre de minha mãezinha. Você é adventista desde novinha. A irmã Ellen, ela tem uma história muito, muito bonita. Eu quero compartilhar com vocês e uma história que dá para a gente tirar várias lições para a nossa. Ui, Ellen tem 51 anos, é a 10ª filha, nasceu num lar adventista. O primeiro contato que a Ellen teve com o Evangelho, irmãos, foi através de disco de vinil. Como eu estou aqui num grupo de pessoas mais maduras, sabem o que é um disco de vinil. É aquele disco grande que tem um furinho no meio, né? Isso é um disco de vinil. A gente colocava numa vitrola e colocava uma agulhazinha e aquela agulha tirava o som daquelas pequenas faixas. Lembra, Marisa, da vitrolazinha? Colocava lá aquele disco de bolachão. A, a, a irmã Ellen, ela ficou ouvindo as histórias da Bíblia e um certo momento ela, ouvindo as histórias, no relato do disco, falava sobre o sofrimento de Jesus, até que ela fez uma pergunta para o pai dela: Pai, por que tanto sofrimento? O que que seu pai respondeu, irmã Ellen? meu pai, um homem de fé, ele me respondeu com muita sabedoria. Minha filha, porque Jesus nos ama, ele morreu por nós, para nos salvar, para perdoar nossos pecados, nos trazer salvação. Você tinha 3 anos de idade. Você lembra disso, Ellen? Lembro perfeitamente. Meu pai sempre colocava essas histórias, eram histórias com disco, no disco vinil, né? A letrola, como o senhor já narrou para os mais jovens que não conheciam essa época. Mas tinha efeitos quando, por exemplo, os soldados martelavam Jesus, então tinha aquele efeito do dilúvio, tinha o efeito também do temporal, do grande tempestade, também as pessoas batendo na porta da arca. E a criança, eu tinha 3 anos, mas eu me lembro perfeitamente. Essas recordações, esses sons, essas histórias ficaram gravados na minha mente até hoje. Você me Creio disse que que, você me disse que esse homem de fé, que foi o seu pai, é, que já descansou no Senhor, e vocês acreditam que ele descansou em Jesus. E amém, glória a Deus por isso. Ele, quando você era bebezinha, você teve uma gripe muito forte.
E a oração que seu pai fez por você fortaleceu muito a ideia de você ter um propósito diante de Deus. Porque ele faz uma oração, entrega a você e Deus mantém você, né? Você estava muito gripada, estava muito difícil a sua situação, e seu pai fez uma oração por você. Qual foi a oração que ele fez naquele momento em que você estava bem doentinha? Minha mãe contava que foi parecido uma epidemia. Muitas crianças tiveram essa gripe muito forte, essa virose, e eu fiquei também bem enferma. E meu pai fez uma oração diferente. Quem não conheceu, ou assim, só ouvindo superficialmente, pode pensar foi uma oração dura, mas foi uma oração sincera de uma pessoa que realmente desenvolvia a fé. Ele orou assim: meu Deus, se for para minha filha ser uma pessoa que vai honrar o teu nome, que vai andar nos caminhos do bem, que ela sobreviva, mas se não, melhor que ela descanse agora enquanto ainda é bebezinha. E nós ainda não temos muitos laços afetivos por ela. E aí você sobrevive. E quando você passou por dificuldades na vida, você lembrava dessa oração. Ora, se Deus manteve você viva, é porque você foi separada para Ele usar você poderosamente. Então, a oração do Sim, seu pai fortaleceu sua caminhada muitas vezes. até hoje. Um homem de fé que deu um conselho para Ellen, que ela nunca abandonasse a mão do Deus que a criou. Custe o que custar, Ellen, nunca abandone as mãos do nosso Deus. Esse foi o conselho do pai dela. O pai da, o pai da Ellen, nós não vamos entrar nesses detalhes, mas ele foi pastor, passou por algumas dificuldades muito severas na vida, mas graças a Deus, nos últimos instantes da vida, há uma evidência muito forte de que ele entregou a vida a Jesus e morreu selado. Mas esse conselho eu quero dar para todos vocês aqui. Amigos, custe o que custar, nunca abandonem a mão do nosso Deus. O mundo de hoje está nos impulsionando todo o tempo. Todas as artimanhas do inimigo por trás de todas as coisas que ele propõe como distração é para você desistir. Ontem eu preguei numa igreja minha, Ellen, e disse assim: eu acredito que todos aqueles que forem honestos com Deus, honestos com Deus, e não desistirem, o Senhor os salvará para sempre essas pessoas. Então, Amém. não pare de lutar, irmão. Se está difícil, avança. Se está difícil, continua. Porque a ideia de Satanás, Lene, é a gente parar. Se a gente parar, ele ganhou o jogo. Mas se a gente continuar em movimento pelo Espírito Santo, ele pode até colocar água no barco. Lembra que Jesus estava no barco e mesmo assim entrou água, viu, Ellen? Mesmo assim entrou água. Então, Satanás pode colocar água? Pode. Pode causar problema? Pode. Mas enquanto a gente tiver vento soprando na vela do nosso barco, que é o vento do Espírito Santo, irmão, ele pode bater, pode colocar água, tempestade, mas ele não pode tirar a nossa eternidade das mãos de Deus. A Aline teve um pai que faleceu em Cristo, a mãezinha também. A mãe dela estava no hospital junto com a mamãe. Ela estava no hospital junto com a mãe, a irmãzinha também. Elas dormiram. A mãe já tinha passado por algumas dificuldades grandes e dormiu e só vocês duas acordaram, né, Ellen? Ela naquele dia não acordou e você disse que foi um momento muito difícil da sua vida. Sim, eu acordei, eu tinha consulta no Hospital Adventista. Meu pai e minha mãe, os dois faleceram no Hospital Adventista aqui em Manaus. E naquele dia que minha mãe faleceu, 17 de dezembro de 2020, no primeiro ano da pandemia, mas não foi de Covid que minha mãe faleceu. Ela tinha diabetes, problema também de coração e
2 dias antes caiu, quebrou o fêmur. Na terça-feira e nessa quinta-feira ela veio a óbito. Então eu acordei e fui para o hospital para acompanhar, ajudar minha irmã que já estava lá, a Sara. Talvez ela esteja aí assistindo também. E quando eu cheguei lá, no horário do almoço, minha mãe almoçou, a Ana Sara e eu também comemos alguma coisa e ela estava com dores, tomou uma medicação para aliviar as dores, enquanto nós esperávamos o procedimento cirúrgico que ia ser realizado a partir das 18 horas. E nós dormimos, nós três. Eu estava dormindo, de repente a minha irmã me acordou com os olhos arregalados e disse: Mana Ellen, mamãe faleceu. Eu disse: Não, mãe, mamãe está dormindo, nós dormimos, a mamãe dormiu também. Como ela é farmacêutica, trabalha em hospital, caiu a minha ficha de semana, a Sara conhece. Eu olhei bem, realmente, a nossa mãe tinha descansado, minha mãezinha. Esse foi um momento difícil, mas nós temos a convicção de que ela foi selada, ela descansou, estava sentindo muitas dores, e quem sabe se fosse passar por mais um procedimento cirúrgico, como é diabética, isso traria implicações, né, para a vida dela. O Senhor permitiu que ela descansasse. Uma mulher de Deus, ensinou todos os filhos nos caminhos, juntamente com meu pai, nos caminhos de Deus. Você vai me E falar contava que histórias também. Ela me contava muitas histórias, histórias de... Eu lembro bem, Esté, José, Daniel, todas as historinhas da Bíblia ela contava todas as noites para mim, minha mãe. você vai me contar que todos os seus irmãos estão na igreja. Isso é extraordinário. A Sara Pacheco está ali. Sara Pacheco, bom dia. Tudo bem? Eu procurando você aqui, deixa eu abrir o áudio da Sara, não estava combinado? Abre o áudio, Sara. Eu conhecer sua irmã também. É só clicar no microfonezinho, na caixinha que eu coloquei. Aí, pronto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Que privilégio, nem imaginava. Estou numa semana tão corrida de um congresso e essa noite a minha irmã passou essa informação. Eu digo, manda o link que eu quero assistir de camarote. Ai, que felicidade estar aqui junto com vocês. Prazer conhecê-la, que Deus te abençoe, grandemente, viu? Permaneça firme na fé. As dificuldades da vida são para formar o nosso caráter, tá bom? Amém. Quem Prazer. sabe um dia eu vou fazer meu testemunho aí também. É só você Nossa, mandar os áudios que a gente ama contar histórias, viu? Ama contar histórias. Tenho todo agora mundo. testemunhos recentes dos Pronto. milagres do Senhor. Sua irmã vai me passar seu número, eu falo com você. Ok, obrigada. Grande abraço. Ó, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém, amém, amém. Grande abraço, Da viu? mesma forma. Olha aí, família. Abraço. Hoje a irmãzinha veio ver o Por testemunho mania. da Ellen. Ellen, a sua mamãe descansa em Cristo, ela, junto com seu pai, educa todos os filhos. O que me chamou muita atenção quando você me contava tanto o procedimento do seu pai como da sua mãe, é que eles foram formando a educação religiosa de vocês, a compra dos discos, a contar historinhas. Isso é importante para a formação da criança para ela chegar. Você foi batizado aos 9 anos de idade. Ó, 3 anos você já ouvia historinhas do disco, sua mãe contava historinha para você. Aos 6 você ganha uma Bíblia, aos 9 você é batizada no dia 23/10/83. Você disse que tem a Bíblia que você ganhou aos 6 anos de idade. Mostra para mim aí. Olha lá, irmãos. Ela ganhou essa Bíblia aos 6 anos de idade. A primeira Bíblia da Ellen.
Que coisa, hein? E aí você foi nesta Bíblia que você começou a ler a palavra, a se habituar a ter contato com o texto sagrado. Olha lá. Quanto tempo tem essa Meu Bíblia, né? pai, é, meu pai também comprou aquela coleção, naquele tempo era As Belas Histórias da Bíblia. E eu gostava muito de ler, e depois, quando meus sobrinhos nasceram, eu fui tia muito jovenzinha, tinha 6 anos, aí eu já contava histórias para eles. Você com 6 anos já contava historinha para os seus irmãos, Sobrinhos, sobrinhos. Olha que coisa extraordinária, né, irmãos? porque eu sou Hoje, a mais hoje, nova. hoje, Ellen, as crianças de 6 anos, elas estão tão aficionadas no telefone celular, tão aficionadas em telas, que elas não têm esse tempo mais. Que legal você bancar É de verdade. professora, né? De professora aos 6 anos de idade, reunir os É, a primeiros partir e daí, toma a Bíblia neles. 8, 9, é. E até hoje, meus sobrinhos, eu sou mais velha do que eles, os mais velhos só 6 anos, mas é interessante que eles me chamam de senhora e tomam benção, tia L. É porque você adquiriu respeito por ter feito o que fez por eles. Extraordinário. Amém. Eu estou apelando a você. Olhe nos olhos, abrace as pessoas, tenha contato com elas. Tenha contato com elas. Não perca o contato com o mundo real. Essa ideia artificial, ela não é boa, porque ela está copiando o ser humano. Essa é a minha preocupação. A inteligência artificial está copiando o ser humano, copiando o que é real. Por que que tem que copiar o que é real? Vamos ser real. Isso aqui não é produzido por uma máquina, sou eu mesmo. Isso aqui é a minha voz mesmo, não é a máquina usando a minha voz. Isso me assombra muito. A gente vai deixar de ser ser humano. Olha que legal, ó. Aos 6 anos já contava historinha para os primos, Sobrinhos. sobrinhos, desculpe. Isso é um legado, irmãos, legado, legado. A educação dos seus pais, Ellen, realmente me deixa muito feliz. Porque olha só, comprar as belas histórias da Bíblia para poder educar o filho. Extraordinário isso. A gente está perdendo isso. Cada vez mais nós temos menos esse tipo de coisa, sabe? Menos. Temos que tomar cuidado demais com isso. Vamos falar sobre um acidente que você sofreu aos 5 anos de idade. Porque aí onde você mora, existem barrancos grandes e seu pai costumava pescar com vocês. Morava. Morava, né? Como é que foi esse acidente? 5 anos de idade, olha só. Antes teve aquele com 3 anos, lembra? Com 3 anos. Era madrugada e meu pai gostava de sair de madrugada. Nesse tempo ele ainda não era pastor, mas já era ancião da nossa igreja lá na Costa do Amapari, um lugar muito bonito, às margens do Rio Amazonas. E os barrancos são altos na terra firme. Quem é aqui do norte de Manaus, do Amazonas, sabe, né? Terra firme é o lugar onde não alaga. E Várzea é o lugar onde alaga todos os anos. Inclusive, agora nessa cheia, alguns lugares já estão alagados. E nós íamos saindo de casa às 3 horas da manhã. Meu pai, na escuridão da noite, eu estava em um lado, ele me segurava, né? Com o braço ele me segurava, com outro braço um balde e uma lanterna. E desequilibrou. O barranco era feito por escada, os primeiros degraus eram no próprio barro que ele tinha cavado juntamente com outros homens. Assim também tem muito na terra firme esses tipos de escada, digamos assim. E a outra parte da escada era feita com madeira, pedaços de madeira. E ele, no escuro, tropeçou nessa parte da escada que era de madeira e nós caímos. Mas sobrevivemos. Ele ficou muito preocupado. Ele, minha filha, ele contou várias vezes essa história. Eu me lembro também. Eu caí na escuridão. E ele disse que clamou a Deus: Meu Deus, a minha filha. E aí eu chorei. Quando eu chorei, ele disse: Está viva.
Porque ele caiu para um lado e tu caiu para o outro, né? E é um barranco, irmãos, mas um barranco grande, de alguns metros descendo ali, é para Sim, uma criança se sim. machucar. Dessa Muita vez, pedra, muitas pedras embaixo, muitas pedras. quando você chora, diz, está viva. E na outra vez, quando você tinha 5 anos, foi Cinco parecido com anos. um barranco como esse, só que você É. desce, você No estava mesmo barranco, brincando. dá para cima um pouquinho, no mesmo barranco. É, isso aconteceu no nosso porto, né? E esse outro que eu deslizei e caí no barranco foi em frente próximo já da casa do tio Arnaldo, bem próximo. Quer dizer, a proximidade assim nesses lugares não é tão próximo como na cidade, né? Mas estava mais Mas ou menos próximo de uma é casa de um tio ali. isso, O pai isso, é o falou mesmo, assim, o pai mesmo falou barranco. assim, Ellen, cuidado aí, tu tá brincando, tu vai cair. Ellen, Muito pertinho cuidado. desse barranco. E Ellen foi brincar, o que que aconteceu? Barranco abaixo. E Mas como é olha, eu estava brincando com uma tábua, né? Aquelas tabuinhas aí. Eu subia na tabuinha e ficava ali brincando. Criança, 5 anos. Ainda não tinha ido nem para a escola. Eu fui para a escola com 6 anos. E, e aí aconteceu o inusitado. Eu deslizei e caí. Quando eu ia caindo nesse barranco, é Deus, né? Os anjos, Deus envia os anjos. Tive aquela ideia de me segurar nas raízes de uma mangueira muito frondosa que tinha ali nas proximidades, na beira daquele barranco. E eu me segurei forte naquela raiz e não despenquei barranco abaixo. E aí meu pai viu que eu estava ali, percebeu rápido e foi e me resgatou. Eu agarrado naquela raiz. o Ellen, Foi 5 anos de maravilhoso. idade, tu estava descendo, e realmente foram os anjos de Deus que te deram força, que as mãozinhas de 5 anos não vão ter condições de segurar um corpinho seu descendo. Então você segura. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, Ellen, que eu quero aplicar para quem está adorando conosco hoje e acompanhando esse testemunho tão interessante. Veja, o pai disse assim, ó, Ellen, não brinca aí, cuidado, você vai cair. Amigos, Deus está sempre dizendo para a gente ter cuidado, para não cair, para não cair. Porque nós temos um inimigo que ele está o tempo inteiro. Ó, é quando a gente acorda, Pastor Fagundes, quando a gente acorda, amigão, ele já armou as armadilhas lá. Por isso a É gente tem que verdade. levantar, buscar a unção do Espírito para que nós tenhamos discernimento espiritual e não caiamos nessas armadilhas. Que a gente tenha visão larga e espiritual para desviar do mal. A Bíblia diz que a gente tem que desviar do mal. Ellen não brinca aí, desvia do mal, irmão, desvia do mal. Mas o coração humano, como o pastor pregou aqui hoje, ele é teimoso, né? É inclinado para o mal. E se você cair, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ter raiz, irmão. Você precisa ter raiz, porque o que vai manter a gente na fé firme são as raízes adquiridas na comunhão diária, na busca irrestrita, permanente, na luta, na experiência com Deus. E na hora que você tiver no desespero, desespero não, né? O crente não entra em desespero, o crente fica preocupado, mas No desespero, sufoco. né? Quando estiver no sufoco, é nessa raiz do conhecimento de Deus que você vai se apegar. Porque às vezes a gente fica tentando, Ellen, no meio do desespero, das quedas, e aí vamos colocar aqui ao lado dessas quedas, das dificuldades, de uma doença, de um filho que está envolvido com drogas, do esposo que teve um problema de saúde, perdeu o emprego, a filha se casou, não deu certo. Tanta coisa soma, né? Tanta coisa soma para nos afligir. Amigo, se você não grudar nas raízes, que elas são adquiridas no trato, na intimidade com Deus, você vai barranco abaixo. Crente tem que ter raiz.
E vou dizer para você, ó, quanto mais distração, o pastor falou aqui de hoje da semente que não vingou, distração purinha, os cuidados do mundo. Quanto mais distração, mais problema vai acontecer, mais superficialidade, é raiz profunda. E aí você só adquire isto com tempo de qualidade com Deus, e nesse tempo de qualidade, você sabe, é receber a unção diária do Espírito Santo para você ser amigo de Deus e amigo de Jesus. Se não é barranco abaixo, tem que ter raiz, Saul de Lima. Raiz, raiz. É isso que segura a gente. Agora, olha que cena linda, né? Tá lá a bichinha pendurada nas raízes, quase descendo. Aí o pai vê, e o que que o pai faz? Socorre a filhinha. Então, se você tiver raiz, Ellen, se você tiver raiz, Lene, Eunice, para o inimigo não arrancar você, se você cair, Lene, papai vem buscar você. Entendeu? Amém. Olha a importância aqui, ó. Giovani, se você tiver raiz, filhinha, e eventualmente tropeçar, papai vem buscar você. Mas Glória. sem raiz, é ladeira abaixo. Então, cuidem com isso, irmãos. Cuidem com as distrações. Cuidem com isso. Cuidem com isso. Bom, você, vou passar aqui que ela foi batizada aos 23, dia 23/10/83, nas É, margens do rio Amazonas, em uma campal. exatamente. O pastor Adomar Lopes Pimenta que batizou esta menina. Aos 19 anos de idade, Adamor. ela fez Adamor. Adamor, né? Aos 19 anos de idade, ela começou a sua faculdade, aos 22 terminou pedagogia. Ela hoje é anciã da igreja, também se formou em naturopatia e entrou na sala e amou esse lugar aqui. Hoje, antes de entrar na sala, você, além de fazer tudo isso, tem um ano que você aceitou o chamado para ser anciã da sua igreja, mulher. Não, ainda não. Foi no começo do ano, né? Alguns meses, ainda sou bebezinha no cionato, Então, aprendendo. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você está indo para o 7º mês de ancianato. É, É um bebezinho ainda no ancianato, hein? É uma coisa nova na Igreja Adventista, a mulher anciã, e eu acho isso uma bênção. A mulher anciã eu acho muito interessante. Já a mulher ser pastora, eu acho um pouco complicado, porque as demandas do ministério pastoral são muito exigentes, e eu acredito que a mulher, no formato que ela tem, hormonal, em que ela tem várias fases de humor no mesmo mês, para lidar com as demandas que o ministério tem, eu acho complicado isso, bem complicado. Mas para anciã, eu acho que vai ser top demais. Já tem algumas que eu trabalhei e é bem legal. Parabéns por aceitar esse ministério. Seja uma excelente anciã. Leia Nisto Cremos todo, leia o manual da igreja e leia o guia para anciãos, tá bom? Porque o tá. ancião, no mínimo, um ancião tem que ler o Nisto Cremos, no mínimo, Nisto Cremos, tem que ler o manual da igreja e tem que ler o guia para anciãos, no mínimo, para você fazer uma gestão importante com o seu pastor. Você entrou na sala quando, Ellen? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi no período da pandemia. Próximo a uma vigília, nós recebemos link em vários grupos e eu entrei na sala e quando eu entrei, gostei assim de primeira, desde o primeiro momento, porque é um lugar propício para o crescimento espiritual. Inclusive hoje, Pastor Wagner e todos os amigos que estão assistindo, eu me senti assim com Elias, parecido Elias depois que saiu da caverna que Deus disse para ele. Ele falou: Senhor, eu estou sozinho. E Deus disse: Não, você não está sozinho.
Tem muitos, tem muitos joelhos que não se dobraram a Baal. Estou me sentindo agora nesse momento assim. Muitos. Porque Cada um de vocês. você tá Cada um acompanhado de vocês. por um Cada monte um de que está gente. ouvindo. Cada um que está ouvindo, né? É tão Você tá, bom esse senso de pertencimento, de família, de ajuda, porque a nossa salvação é individual. Cada um tem que tomar a sua decisão e cada um tem os seus crisóis e tem suas alegrias também, não é só crisóis, né? Hoje Deus está me presenteando com essa grande alegria. Já era para eu ter testemunhado mais tempo, mas eu ficava imaginando aqui é outro horário e será que vai dar certo? Eu posso não acordar e deixar a sala na mão. Se bem que eu acordo com facilidade. Hoje eu acordei, era 2 horas da manhã aqui em Manaus. deixa eu te falar sobre esse senso de pertencimento. É exatamente isso que a sala produz. Ela não é presencial, mas passa longe de ser informal. Eu sempre digo isso. Isso aqui, irmãos, não é artificial. Isso aqui é real. É uma pessoa, tem sentimento aqui. Nada que uma máquina produziu. Tudo isso aqui é verdade. As lágrimas que Ellen acabou de derramar ali é porque ela sente parte de você. Isso aqui a gente precisa, sabe? A Verônica Coutinho tá ali. Quando você entrou na sala, o primeiro testemunho que você ouviu foi por ocasião da morte do Esdras. Eu não lembro bem qual foi o primeiro, mas esse foi um dos primeiros. Foi bem, assim, digamos, marcante, porque a família enlutada, né? Mesmo assim, estavam unidos agradecendo a Deus. Muito importante isso. Verônica, a sua família abençoou demais e abençoa demais essa sala. Você pode ter certeza, Verdade, é uma né? benção. Verônica e a família é uma benção para a gente nessa sala. Uma benção. Você entra na sala e você vai descobrir aqui. Você já tinha essa intimidade com o Espírito Santo, mas você disse que você aprofundou essa intimidade. A senhora tinha compreendido já, mas não tinha tanta intimidade, essa relação pessoal, e você vai descobrir isso aqui, porque você já tinha. Isso aqui eu achei muito interessante, Ellen, no seu testemunho, porque você já havia lido alguns livros sobre o Espírito Santo, Morris Venden, Mark Phelan, dentre outros. Sabia que você tinha que ter intimidade com o Espírito Santo, mas não sabia exatamente o como. Me fala um Hum, pouco como é que a sala migrou desse conhecimento que você já tinha para uma coisa mais profunda nessa relação. juntamente com o período da pandemia também, né? Que nós passamos por uma revolução. Deus, ele faz tudo perfeitamente. Só um minutinho. Deus, ele faz tudo perfeita. Desculpa, Deus faz tudo perfeitamente. Então, eu já tinha ouvido muitas mensagens sobre o Espírito Santo, semana de oração, onde eu frequentava na Vila da Prata, um dos anciãos, irmão Inácio, um homem de Deus. Ele trazia muitos estudos para nós sobre o Espírito Santo, semanas de oração. E eu li também alguns livros, aí como o pastor Wagner já relatou, Batismo do Espírito Santo, meu amigo, um maravilhoso amigo, o Espírito Santo, alguma coisa assim, dos pastores Mark Phelan, Morris Vendel. Eu sempre gostei muito, esse tema me chama a atenção, porque o Espírito Santo, ele faz parte da divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É ele que está conosco, agora é o Paracletos que está ao nosso lado. E na sala 57, eu fui aprendendo com as mensagens, com os testemunhos, como como ter essa intimidade com o Espírito Santo, essa conversa constante, essa dependência total dele é maravilhoso. Só quem já passou pela experiência que sabe, Deus é tão bom, ele fala conosco de várias maneiras, de várias maneiras. Você vai me falar que ao descobrir essa intimidade com o Espírito, descobrir não, né? Aprofundar. Aqui, ó, Aprofundar, isso aqui para mim é importante demais. aprofundar.
Ô, Verônica, tu não sai daí não, que eu quero orar com você, porque ontem tu fez aniversário também, hein, garotinho? Fica aí que os passarinhos já me confessaram que tu fez aniversário, fica aí. É, eu estava falando sobre essa ideia. Aqui, ó, presta atenção bem numa coisa. Conversando com uma moderadora ontem, a gente estava falando sobre a sala e sobre a comunhão pessoal, né? A necessidade de estar na sala e ter a sua comunhão pessoal. Você não pode deixar de ter sua comunhão pessoal. Só que eu estava pensando nisso e já refleti muito. Eu, por muito tempo, tive comunhão pessoal, mas nunca tinha aprendido que era necessário me envolver e ter uma relação pessoal com o Espírito Santo e conhecê-lo como uma pessoa com quem eu posso falar, pedir conselhos. Mesmo que eu lesse Bíblia, lição de escola sabatina, Espírito de profecia, eu já era um ancião pregador, eu já era pastor e não tinha esse hábito, mesmo promovendo a minha comunhão pessoal. Então eu chego à conclusão que é necessário que no processo se ensine a fazer isso. E o papel da sala é crucial no que diz respeito ao ensino sobre o Espírito na pessoa dele, como se relacionar com ele, como andar com ele, como ouvir a voz, como conversar com ele, como pedir o conselho, coisas que nós não temos isso em nossos materiais comumente falando. Está começando a surgir tudo isso, mas ainda falta muito, falta muito. Então, eu fico feliz quando você identifica a sala. Você vai me dizer que você é professora, né? Você se afinou com a sala porque entende esse ambiente como um ambiente pedagógico, né? Um ambiente de ensino religioso. É isso que você leu da sala? E é um ensino, não é um ensino qualquer, é um ensino para a eternidade, que deve ser prioridade em nossas vidas, porque aponta para Cristo, nosso Salvador, a razão da nossa vida, né? O brilho da nossa existência, o nosso tudo, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz nesse processo, é o Espírito Santo que imprime em nós o caráter de Cristo. E isso cada dia, hoje, como o pastor Flávio, olha, Deus é tão maravilhoso que me presenteou hoje, no dia que ele está me concedendo o privilégio de testemunhar. O pastor Flávio está pregando. Eu gosto muito das mensagens dele, assisto quase todos os dias, mensagens bem pontuais. E ainda ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns, pastor Flávio. Que alegria. Deus é tão bom. Deus une as pessoas mesmo sem nos conhecermos presencialmente. Isso é fantástico. Mas no céu, se não nos conhecermos aqui no céu, quando nos encontrarmos, vai ser uma alegria assim indescritível. Mas, Você pastor tem. Wagner, Ah, amadureça a ideia aí para fazer uma sala 57 ao vivo aqui em Manaus. Eu sei que é longe, mas aqui tem muitas pessoas, inclusive na igreja, na minha família. Aí na igreja tem uma irmã que ela deve estar assistindo aí também, que arruma meu cabelo. Ela foi batizada pelo papai. Eu ó, nem, eu, olha, olha como Deus é maravilhoso. Ela foi batizada pelo meu pai. Depois de muitos anos, nós nos conhecemos aqui nessa igreja. Essa igreja, ela é muito abençoada. Quando eu comecei a frequentar, eu senti o calor da igreja primitiva nessa igreja. Uma igreja pequena, ainda estamos em construção, mas é uma igreja onde realmente nós buscamos a presença do Espírito Santo e o amor fraternal entre nós, o amor incondicional. É muito lindo. você fala aqui dessa igrejinha pequenininha que tem o calor da igreja primitiva. Você fala desse senso de pertencimento. E uma coisa que você me disse no seu testemunho muito legal. A sala reforçou e trouxe para você uma coisa muito importante, que a salvação ela é individual, porque ninguém pode aceitar a Cristo por mim. Eu que tenho que aceitar, influenciado pelo próprio Espírito. Mas o processamento e a manutenção dessa salvação é coletiva. Caminhar, né? O Caminhar caminhar, coletivo. a salvação é individual na aceitação, mas o caminho é coletivo. Perfeitamente. Inclusive, eu tive até um sonho. Eu já tive vários sonhos. Eu já sonhei com a volta de Jesus. É porque o nosso tempo aqui é pouco, amigo. E o pastor Wagner já me orientou e eu
Estou aqui bem, bem disciplinada. Você está indo tão bem, tá tão Mas, lindo isso. mas são muitas, muitas, muitas histórias em todas as áreas da minha vida, na área financeira, na área emocional, na família, Eu tenho muitos aqui, testemunhos. Ellen, Eu já eu fui tenho, até vítima de golpe e restituída, tudo isso são. Por isso que no meu coração eu sempre digo só gratidão, 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 gratidão. é por isso, é porque assim, ó, eu tenho uma difícil tarefa de contar toda a sua história em 45 minutos. É, Então, tem que ser muita muito, coisa. tem que ser muito específico. A gente tem que, igual você está fazendo, você está indo muito bem. Vamos para a última perguntinha que eu vou fazer. Vou trazer Verônica, que ela faz parte do seu momento aqui. O Esdras era sobrinho dela e essa família abençoou demais. Pastor Gondim, eu conheci o pastor Gondim também. Quando eu trabalhei na escola adventista, ele era o departamental aqui, pastor Gondim. A Ellen vai me dizer, queridos, que no processo dela aqui na sala, ela entendeu essa dependência completa, a mudança, né, na vida dela. Eu preciso ter uma completa dependência de Deus, e isto vem através da conversação com o Espírito Santo. Eu achei massa esse entendimento dela. Essa conversação, essa permanência no Espírito vai dar para ela essa dependência total de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja. Amém, amém. Muito bem. Vamos chamar a Verinha aqui para a gente terminar esse momento, celebrando o aniversário dela, com os outros aniversários que estão acontecendo aqui, para ela orar por você. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu pastor, Tudo bem? meu Como é que... amigo. Eu estou bem, graças a Deus. E a Ellen falou que conheceu meu irmão, né, o pastor Gondim. A gente chama ele de Lito, Ellen. Aí, o meu irmão, ele morou em Manaus, foi justamente no período que ele morreu e ressuscitou. Te Eu me lembra lembro, dessa história? sim, Pois é, foi lá em Manaus. eu Tinha me família, lembro. não tinha ninguém lá, só ele, Rosinha e os filhos, Aham. quando isso aconteceu. E que bom que você está aqui. Amei ouvir sua história. A Deus Verinha, livre. a Verinha, Ellen, para mim, ela é um símbolo de resiliência, de fé, porque o que você vê de Verinha aqui na tela é assim também pessoalmente. Já tive a alegria de estar com a Verinha várias vezes, e é essa menina aí, feliz, alegre, fiel a Deus, e assim, a família fortemente sacudida, né? Difícil, É. não me lembro da Verinha lamentar, reclamar da vida, não. Sempre com muita fé, muito otimismo em Cristo. Isso é um exemplo para mim, viu, dona Verônica Coutinho? Amém. Louvado seja Amém. Deus. Como eu disse na sala Emanuel, né? Eu sou pó. E tudo que me acontecer é porque o Deus morreu, sofreu, que dirá eu. Às vezes eu digo, mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? Mas o inimigo não consegue, pela graça, pela misericórdia do Senhor, somente por isso, destruir aquilo que o Senhor construiu na minha vida. E eu sei quem foi o passarinho que lhe contou. Quem foi? Foi uma mocinha chamada Miriam. Ela é uma benção, a tal de Miriam, é fera demais. Depois o Rogério ainda veio e confirmou. O povo trabalha bem demais. O, Ah, o, o, Rogério também. Pronto, Rogério é outro. são fofoqueiros celestiais. Essa Santa. fofoca é É santa. santa. Ó, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Obrigado por toda a sua ajuda à Sala 57, tudo que você representa aqui para esse nosso universo religioso aqui. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração. Ontem, o grupo que a gente desenvolveu, do Lar e Família, é muita gente. Um projeto aí que a gente está realizando.
fizeram uma festinha de surpresa para mim. Eu emagreci 23 quilos. E aí minhas roupas não dão mais em mim. Eles fizeram um chá de roupa nova. Oi, isso aqui é amiga, irmão. Eu vou Eu emagrecer também ganhei, para ganhar umas roupas. eu ganhei tanta roupa, menina, tanta roupa. Eu fiquei tão feliz e a festinha durou até quase 2 horas da madrugada. Uma bênção do Senhor, entrei tarde na sala por conta disso. Mas foi bênção, viu? O Senhor cuida até nisso, pastor. Isso aí. Que A bom, né? gente reformando, todo mundo apertado. Quando vejo tanta Pronto. roupa linda, Papai reformou o guarda-roupa. É assim mesmo. foi, pastor, maravilhoso. Ó, eu vou fazer uma oração por você e vou pedir para você fazer uma oração pela Ellen, tá bom? Sim, sim. Ellen, muito obrigado pelo seu testemunho. Que legal poder conversar. Você seguiu direitinho as regras. Foi ótimo. Exploramos o que era para ser explorado no conteúdo. Sei que isso aqui fez muita gente crescer, aprender com o que a gente falou aqui, com a sua história. Continue firme na fé e seja uma excelente anciã na sua igreja, tá bom? Amém. Amém. Eu vou orar por Verinha, Verinha vai orar por você. Eterno Deus e Pai, a Verinha está fazendo hoje aniversário, fez ontem aniversário, que o Senhor a abençoe, Deus, com muitos anos da eternidade, muitos anos de eternidade. O que nós pretendemos é morar para sempre com o Senhor na eternidade. A família da Verinha, junto com ela, tem sido sacudida em muitos lugares, mas eles têm permanecido fiel, todos eles, à palavra do Senhor, certos de que as promessas do Senhor se cumprem e têm testemunhado alegremente da fé em Cristo. Que o Senhor dê para ela esse ano que começou ontem, um novo ciclo, que ela ainda continue sendo mais do que é uma bênção para outras pessoas sempre. Abençoa seu esposo, pastor Binho, abençoa os filhos, todos os irmãos, a família dela como um todo, em especial para ela saúde nesse novo ano que se inicia para ela. Batize a Deus com teu Espírito Santo, dê força, poder espiritual para que ela se mantenha firme em Cristo Jesus. É no nome dele que pedimos. Amém, amém e amém. Amém. Paizinho querido, neste momento, quero pedir a ti que cuide da Ellen. Tu já sabes a história dela, desde antes dela nascer. E hoje ela recontou a sua história. Eu louvo a Deus por ela ter feito parte de forma indireta da nossa história, vivendo no período em que meu irmão esteve lá em Manaus, num momento tão crucial de nossas vidas, quando ninguém conseguia imaginar o que poderia acontecer, e todos em vigília e oração, e tu atendestes as nossas orações, ressuscitaste o meu irmão. E é tão bom quando eu encontro alguém que viveu esse momento, porque confirma aqui diante da sala o nosso milagre. Te agradeço também porque a Ellen é um testemunho vivo do teu ministério. E ela ganhou um presente grande de ser uma anciã. Ela está vivendo uma época em que isso é possível. No passado não era possível. Hoje é possível termos uma anciã. E eu te louvo, porque tudo que ela fez com competência até hoje, ela fará. Porque não é ela que faz, é o teu Santo Espírito que conduz. E ela vai aprender cada dia mais e no momento certo. O Espírito Santo fará lembrar de todas as coisas que ela já leu, aprendeu, ouviu, para cuidar desse rebanho que foi dado a ela, junto com o seu pastor. Abençoa a Ellen, toma nas tuas mãos,
Tu conheces o mais íntimo do seu coração, a maior necessidade do seu coração. Vai até este lugar e faz a ela conforme a tua vontade. Abençoa a sua família, abençoa o seu ministério e a conduz até que tu venhas, porque nesse momento nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, e aí teremos a eternidade para estar ao teu lado e ao lado daqueles que amamos. Obrigada pelo presente de ter a Ellen hoje aqui e poder ouvir Amém. mais uma vez o seu testemunho. Eu te peço que a batize diariamente, querido Espírito Santo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Amém. Verinho. Grande dia na presença de Deus, viu? Obrigada a você, e eu tenho que dizer, eu amo você. Amo a sua família linda. Preciso de você para ser feliz. Quando eu não entro na sala, fico agoniada. Porque eu preciso de você para ser feliz. Você é que nos inspira, que nos anima, não é? E eu tenho prazer em amar a sua família. E vocês são a parte visível de Deus. A Aninha tem sofrido, mas o semblante dela de paz mostra o Salvador que ela tem. Ellen, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a Você. parte visível de Deus. Ah, eu creio mais em Deus, porque Que você. você existe. Amém, 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 amém. amém. Dose de endorfina. Coisa boa. Obrigado, Muito filho. bom, muito bom. Endorfina, ostonina. Aí, tá vendo? Obrigado, viu, filhinha? Grande dia. Um abraço para toda a sua família. Tá bom? Fica com Deus. Viu? Um Posso abraço. falar mais um pouquinho? Sobre? Posso? Considerações finais? Pois não, pois sim. Diga aí. Considerações finais. A mensagem é para mim também, amigos, e Ellen, que sou eu. Vamos até o final. Não desistam. O caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Jesus já entregou tudo por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nossa parte é perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:14. Romanos 8, 31 a 39 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Então vamos continuar. Quero encontrar cada um de vocês na eternidade. Se for possível aqui ainda, Pastor Wagner venha conhecer Manaus e fazer uma programação aqui da Sala 57. Estou Beijo no convidado. coração, Um beijo beijo. no coração de todos. O Espírito Santo seja o nosso guia sempre, sempre, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Que permitamos que ele seja, porque o desejo ardente dele é ser isso em nossas vidas. Gratidão. Obrigado, filho. Um grande abraço. Números finais. Sala 57 de hoje, dia 19/6/2025, está terminando. Nós voltamos amanhã, mas não antes de lembrar a você que você é gente. E gente precisa de gente. Então vá a algum lugar hoje, faça isso com alguém que você ama. Acho que você consegue ficar olhando no meu olho por 1 minuto. Não consigo. Vamos tentar? Pode. É 1 minuto. É só 1 minuto. Calma. Eu não consigo, dá nervoso, dá ansiedade. Deu? Não ainda? Olha lá que minuto comprido.
Dói? Bastante. A gente tá desacostumando, né? A gente tá tão acostumada a sempre tirar a atenção das coisas. A gente acha estranho ficar olhando no olho muito tempo. É estranho mesmo. A gente não sabe mais ficar em silêncio. Você repara isso? É verdade. E olha como é bom ficar no silêncio, ó. É, pior que gostoso. Não, não fala nada, a gente tá em silêncio. Posso te dar um abraço? Pode, ô louco. Um abraço demorado. Sim. Porque a gente fica querendo se livrar do abraço logo. Repara essa hora e passa dessa hora, tá bom? Muito obrigada. Já! Vá e faça isso hoje. Gente precisa de gente. Viu? Gente precisa de gente. Muito bem. Amanhã nós vamos conhecer o testemunho de uma moça que veio de outro país para o Brasil, pensando que ela vinha para uma coisa, mas veio para outra. Entrou na sala e vai ser batizada. Uma pessoa de outro país veio para cá para fazer outra coisa. Entrou na sala e encontrou Jesus Cristo. Amanhã você vai conhecer a história dela aqui, depois do sermão. Tá bom? Bom, eu acho que eu ouvi alguém dizendo bem alto, bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Bom dia, pastor Wagner Almeida! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia! Bom dia, pastor Wagner! Joinha, joinha. Hora de dizer tchau! Convida, compartilha, manda testemunho.